de repente, todos os seus workflows do end-to-end sumissem. Imagine que você está acordando, pronto para trabalhar e quando vai olhar o seu computador, vê que seu trabalho simplesmente desapareceu. Essa semana, um membro da minha comunidade no Discord me procurou, ele tinha perdido absolutamente tudo. O servidor dele travou e adivinha, ele não tinha nenhum backup guardado em nenhum lugar. Agora imagina todo o trabalho de criar fluxo de automação de leads, integrações com a API, credenciais, agente de IA, tudo indo embora em um segundo. E essa história me fez perceber que muita gente subestima o risco de não ter nenhum plano de recuperação dos cenários no end-to-end. Então hoje eu vou te mostrar como que a gente vai fazer um backup automático dos seus workflows de maneira simples, confiável e que pode literalmente salvar o seu projeto. Então o primeiro passo é a gente cadastrar as credenciais do próprio end-to-end no nosso workflow, que é para a gente poder buscar os fluxos que a gente vai precisar levar para backup. Então a gente precisa adicionar um novo node e se a gente procurar por end-to-end, a gente vai ver que já vai aparecer aqui. Basta a gente clicar, a gente vai querer ações de workflow, a gente vai querer buscar por vários workflows. Clicando nele, a gente vai ver que a gente precisa cadastrar uma nova credencial. Então, clicando em criar nova credencial, a gente precisa de API Key e a base URL. Para a gente pegar a API Key, a gente precisa fazer o seguinte, fecha tudo aqui, clica aqui no nosso nome aqui embaixo, vai em Settings, vamos salvar o projeto, e a gente precisa vir em N8N API. Clicando aqui, perceba que eu já tenho a minha cadastrada, mas a gente vai criar uma nova. Então vou colocar aqui API YouTube e a gente pode definir a data de expiração dela. Então, se você vai usar no seu workflow o tempo inteiro, clica em No Expiration. No caso, eu vou deixar aqui 7 dias, que é só um exemplo. Vou clicar aqui em salvar e ele vai me gerar essa API Key. Clico aqui em clicar para copiar. Então ele vai ter copiado já. Clico em Done, a gente vai voltar no nosso workflow. Voltamos aqui no nosso Node, de novo, criar nova credencial e vamos colar a API aqui. Em base URL, a gente vai pegar exatamente a URL base, que é onde a gente criou o nosso N8N. No meu caso, tá aqui, esse é o link. E a gente precisa colocar no final, depois no barra, o API barra V1. Então, colocou a sua base URL aqui, adiciona API barra V1. Clicando em salvar, vocês vão ver que pronto, vai estar a conexão testada com sucesso. A gente pode fechar e fazer o próximo passo, que é cadastrar agora as credenciais do GitHub. Então, a gente clica aqui em adicionar um novo node e digita GitHub, vai aparecer ele aqui. Clicando em GitHub, tem essa lista de opções e a gente vai querer pegar por arquivos. Então, tá aqui Get a File. Clicando aqui em Get a File, vamos agora cadastrar uma nova credencial e perceba que ele pede algumas informações. A primeira delas é a gente decidir se vai querer usar o Access Token ou o OAuth. A gente vai clicar em OAuth, que é o que a gente vai usar. Então a gente precisa pegar agora a URL de redirecionamento, o Client ID e o Client Secret. Vindo aqui no nosso GitHub, eu já estou assumindo que você criou um cadastro, é bem simples, só clicar lá em cadastros, vai digitar e-mail e senha e vai cair nessa tela. A partir daqui, a gente vai criar um novo repositório, então clicando aqui em criar novo repositório, ele vai cair nessa tela e a gente vai digitar aqui o nome do nosso repositório. E eu vou colocar aqui como N8N Backups. Então, é isso que eu vou querer. Ele já me disse se eu posso ou não usar esse nome. Eu vou trocar aqui de público para privado e vou criar esse repositório. Ele vai me direcionar para o meu repositório. Então, aqui é onde eu tenho algumas informações se eu fosse usar isso com código, mas não é o que a gente vai fazer agora. Então, para pegar aquelas informações que o N8N precisa, a gente vem aqui no cantinho superior direito, clica na fotinha e daí clica em Settings. Na barra lateral, a gente vai descer um pouco e clicar em Developer Settings e a gente vai ter essas opções aqui, GitHub Apps e OAuth Apps. A gente vai clicar em OAuth Apps e vai clicar em New OAuth Apps. Agora a gente precisa dar um nome para esse app, então vou colocar aqui vídeo YouTube, você vai colocar o que você quiser. Homepage URL pode ser a própria base URL que você tinha cadastrado, que foi a mesma que a gente colocou no N8N, então eu vou pegar aqui essa base URL do meu site e vou colocar aqui, pronto. Descrição não precisa e tem aqui a autorização de callback do URL. Então, a gente vem cá na página do N8N e copia essa URL de redirecionamento, volta para cá e cola ela aqui. Feito isso, a gente vai clicar em Register Application e agora a gente tem as informações do nosso Client ID e também precisamos gerar uma nova Client Secret. Então, a gente clica aqui em Generate a New Client Secret e vai gerar essa senha aqui, a gente vai copiar ela, vai na página do N8N, vai colocar aqui e depois a gente vai colocar de novo na página do GitHub e vai copiar o Client ID e colocar no campo
correspondente. Vamos colocar agora em Connect My Account e ele vai fazer as verificações dele. Vai aparecer uma telinha que é para a gente autorizar o uso. Então vai aparecer para você aí, talvez não esteja aparecendo no vídeo, mas é só rolar para baixo, clicar em autorizar e pronto, a conta está conectada no nosso GitHub. Então agora, tudo que a gente fizer aqui, a gente vai ter acesso a esse repositório. Então vamos continuar aqui na criação do nosso fluxo. Próximo passo, agora a gente precisa abrir o Node do GitHub e a gente precisa agora preencher essas informações aqui. Então, e eu vou colocar aqui para colocar como nome, a gente vai precisar dar o nome desse repositório. E onde é que a gente pega esse nome? É o nome que a gente escolheu aqui na hora de criar uma conta. Então, o meu é esse aqui, Flávio Magalhães-YouTube. Tanto que se eu vier aqui em Home e repositórios, clicar aqui no repositório que a gente acabou de criar, ele vai estar aqui, ó, Flávio Magalhães-YouTube. Então, basta eu vir aqui e digitar esse dono de repositório, Flávio Magalhães-YT, e o nome do repositório, vocês vão ver que ele já vai buscar aqui, eu só tenho esse, então é esse que a gente vai usar, e o file path, que é exatamente o nome do workflow que a gente vai procurar para pegar ele. E de onde ele vai vir? Se a gente vier aqui agora no Node de Get Workflow, a gente vai ver que eu tenho tudo já pronto, não preciso cadastrar nada. Então vamos fazer um teste. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar esse workflow e perceba que ele me retornou 3 itens. Então, se eu vir aqui de novo, eu vou ver que eu tenho aqui algumas informações do JSON Path e uma delas do meu workflow é o meu ID. Então, eu vou arrastar esse ID para o meu file path, que é justamente o nome do arquivo que a gente vai procurar, porque esse ID é único. Então, eu posso mudar aqui no workflow o que eu quiser, que esse ID não vai mudar. Então, o próximo passo, a gente vem em Settings, marca aqui de sempre ter um dados de saída e na condição de que de um erro, a gente vai colocar em Continue. Agora que a gente fez isso, a gente vai adicionar um novo node, que é o Switch. Então, a gente clica aqui em Switch e a gente vai ter algumas regrinhas que eu vou mostrar para vocês. Bom, o que a gente vai querer fazer aqui? Se a gente rodar ele agora, ele vai cair aqui para buscar os workflows no GitHub e vai me retornar essa expressão aqui, erro. Então a gente vai clicar nela e colocar aqui como um valor dela, e a condição é que se ela não está vazia, ou seja, se tiver alguma coisa nessa expressão aqui, a gente quer que caia nela. A gente vai usar o rename output para colocar criar backup e vamos ver o que vai acontecer agora. Se a gente rodar de novo, eu espero que ele caia aqui no criar backup e foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque não existe esse item aqui. Então, agora a gente vai adicionar um novo node, que é o do GitHub também, e a gente vai colocar em create a file. Por quê? Agora a gente vai criar o nosso primeiro backup desse arquivo. Então aqui a gente vai colocar para buscar por nome, e vamos colocar o nome do proprietário, né? Que no meu caso é Flávio Magalhães-YT. O repositório vai ser o N8N Backup e o file path, que vai ser o nome do arquivo. Então, esse arquivo aqui a gente vai pegar do N8N e vai pegar o ID dele. Então, a gente vai arrastar o ID para cá. Só que aqui no final, a gente vai colocar .json, que é a extensão desse arquivo. Agora, em File Content, a gente vai pegar aqui o node N8N. Então, a gente vai arrastar aqui qualquer campo. Por quê? Porque eu não quero um campo específico, eu quero todo o node dele, tudo que vier retornando desse node. Só que percebam que ele vem como um objeto, então a gente precisa aqui na frente digitar JSON stringify, aí abre o parênteses e fecha o parênteses aqui no final. Agora a gente vai pegar todo o JSON aqui que está contido nesse node do N8N. Aqui em Commit Mensagem, a gente pode colocar uma mensagem qualquer que você queira pôr, que, por exemplo, eu vou colocar o nome do workflow. Então, eu vou colocar aqui o nome dele, eu arrasto para cá. Então, vamos testar agora. E vou aqui para rodar o nó. Perceba que ele criou aqui os dois backups. Se a gente vier aqui para o GitHub, vamos dar uma atualizada aqui na página e pronto. Tá vendo que ele rodou um backup workflow e o workflow 2, que é um outro workflow que eu tenho ali no meu cenário. Então, se eu vier aqui só para vocês verem, eu tenho esses dois aqui e de fato ele criou. Agora o que acontece? O próximo passo vai ser a gente fazer uma alteração aqui no nosso node de getFile, que lembra que a gente salvou como file path no final .json? Então a gente vai ter que buscar aqui com .json também. Então dessa forma, se eu rodar aqui de novo,
perceba que ele não caiu aqui no criar backup, porque não tem um ponto erro. Agora eu tenho 2 arquivos de fato. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar um node antes desses 2 aqui, que vai ser o extrair arquivos JSON. Então a gente vai colocar aqui em extract e vai botar aqui extract de JSON. Basicamente já está tudo pronto aqui, então se a gente só rodar esse fluxo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai converter os arquivos de data para JSON. Então agora a gente consegue fazer uma coisa importante que vai ser comparar as datas do que a gente tem e o que a gente está no backup. Então a gente voltando aqui no switch, a gente vai olhar o seguinte, vamos adicionar uma nova rota e a gente vai olhar se lá no nosso node de N8N a data de atualização foi igual à data de atualização aqui do extract from file, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer que faça nada. Então a gente vai colocar aqui o rename output, colocar atualizado. Então perceba o seguinte, vamos salvar e vamos botar para rodar. Agora eu tenho que caiu aqui um item como já atualizado e o outro item não tem nenhuma das saídas. Por quê? Porque a gente vai adicionar uma nova rota dizendo o seguinte, se a data de atualização do que a gente pegou lá do GitHub não foi igual à data de atualização, aqui is not equal to, não foi igual ao que a gente está agora, ou seja, é porque ele foi atualizado. Então vamos renomear, né? Aqui antes para atualizar. Então agora a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter um atualizado e um atualizar. Bom, aqui no atualizado a gente vai adicionar um node de nothing, porque se já está atualizado, não precisa ser feito nada. E em atualizar, a gente vai procurar por GitHub e a gente vai colocar aqui em Edit a File. Agora que a gente está aqui, a gente vai colocar aquelas mesmas informações. Então a gente vai colocar aqui no nome, o nosso nome do proprietário, Flávio Magalhães, -YT, onde a gente vai salvar nessa pasta aqui. E qual é o file path dele? Aquele mesmo file path que a gente fez aqui em criar arquivo. Então a gente só volta aqui nele, copia nele, vai lá no edit, cola aqui. O file content, a mesma coisa, a gente vem aqui, lá no de criar, a gente vai selecionar tudo isso aqui e vamos colar em editar aqui no file content e a mensagem vai ser, vamos botar aqui backup atualizado, vamos adicionar o nome dele, aqui nome, te arrasta para cá e ok. Vamos fazer o teste agora. A gente vai rodar, um já está atualizado e o outro atualizou. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Se a gente atualizar a página, a gente vai ver que um já tinha sido atualizado, a gente não mexeu nele, e esse daqui, backup atualizado, backup workflow, foi atualizado agora porque a gente acabou de mexer. Bom, agora que a gente já tem todo o processo funcionando, é só a gente adicionar um novo node aqui, um novo trigger, né, de calendário, que a gente quer que rode todo dia. Vamos botar aqui que eu quero que rode às 7 horas da manhã. Então, agora a gente vai ligar ele no nosso fluxo e a gente tem essas duas possibilidades, uma de acionar ele manualmente e a outra de todo dia no horário que a gente determinou, ele vai varrer todos os nossos workflows e vai verificar se tem algum que precisa ser criado, se tem algum que precisa ser atualizado ou se já está tudo atualizado aqui. E agora a gente tem todo um controle aqui dos nossos fluxos. Então perceba que se a gente vier aqui, por exemplo, nesse que foi atualizado, eu consigo saber tudo o que aconteceu com ele. Basta eu vir aqui em History e eu vou ver que ele teve a primeira criação aqui há 21 minutos atrás e ele foi atualizado 1 minuto atrás. Então agora a gente tem cada vez que atualizou, então temos todas as versões do nosso fluxo prontas aqui para a gente poder ter um controle mais eficiente. Então agora vamos mostrar como que a gente vai fazer para restaurar esses workflows. Então vamos supor que em algum momento eu vim aqui e adicionei um node, por exemplo, de, sei lá, um código aqui na nossa aplicação. Então tem um node aqui de código e porventura ele deu errado. Então vamos salvar aqui e vamos clicar para fazer o backup. Então perceba que um arquivo ele foi atualizado. Então como que a gente vai fazer para restaurar esse arquivo? Então eu vou mudar aqui de workflow, que eu vou explicar como que vai funcionar o processo de restaurar um workflow. Ele basicamente tem essa primeiro nó aqui de clicar para executar e a gente tem em seguida um node de campos. Clicando em campos, a gente tem duas variáveis, uma que é o arquivo e a outra que é a versão. O arquivo, se a gente vier aqui no nosso GitHub, ele vai ser exatamente o nome do arquivo que a gente vai estar querendo restaurar.
Então, nesse caso, é esse finalzinho aqui do barra, tudo que tem depois da barra, a gente coloca, inclusive, o final .json. E a versão, a gente vai poder escolher qual versão do arquivo a gente vai trabalhar. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, se eu voltar aqui no NBackups, for no backup, e a gente vai ver que agora eu tenho no history o seguinte, eu tenho 3 commits, 3 atualizações. Uma que eu acabei de fazer 1 minuto atrás e as outras que a gente fez anteriormente. E eu quero pegar, eu não quero mais essa versão, eu quero a versão anterior. Então eu preciso copiar esse código aqui, que vai ser o código do commit. Clicando em commit, a gente vai ter esse campo aqui, em seguida do commit e esse número. Clica aqui para copiar o commit e a gente vai colocar aqui sendo a versão dele. O próximo passo é colocar o arquivo. O arquivo vai ser exatamente o nome dele. Então, se a gente vier aqui, ele vai copiar esse nome de arquivo, clica em copiar e coloca aqui como arquivo. Agora que está copiado o arquivo e a versão, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse arquivo. Então perceba que aqui já está tudo igual a gente fez no backup, coloquei aqui o nome do proprietário, o nome do repositório e o file path vai ser o json.arquivo. Para saber qual é essa variável, a gente clica aqui em executar nós anteriores, então a gente vai saber que o nome do arquivo vai estar aqui, que veio do campo que a gente acabou de cadastrar, e a versão é justamente a versão do último commit, ou seja, da última atualização. A gente vai marcar essa opção aqui para deixar como propriedade binária, e aqui em referência a gente vai colocar exatamente a versão dele. Próximo passo vai ser extrair o arquivo JSON. Então, vamos executar esse node aqui. Perceba que ele me retornou um arquivo que ele buscou lá do GitHub. A gente precisa agora do JSON dele. Então, a gente vai extrair esse data para um arquivo JSON. Então, vamos executar e está aqui. Tudo que estava aqui dentro, ele me retornou em forma de JSON. E a gente vai agora adicionar um node update workflow, ou seja, a gente vai atualizar um workflow. Então, perceba que a gente vai colocar aqui no campo de operação update, qual é o workflow que a gente vai colocar? A gente vai selecionar pelo ID e vai ser o ID que veio aqui do JSON. Então perceba que ele está aqui, já só arrastar para cá. E qual é o objeto, ou seja, o que tem no workflow? A gente vai selecionar o data inteiro, o data, e lembrando de colocar o json.stringify e aí o json.data vai estar entre parênteses, igual a gente fez na parte lá de backups. Quando a gente fizer a restauração, perceba que vai ter executado com sucesso, então eu posso vir aqui no meu workflow de backup e ele não vai ter mais o código. Perceba que ele veio sem o código para cá. Então, dessa forma a gente teve um processo de restaurar um backup automático do nosso workflow sem precisar nem acessar e copiar a parte lá do GitHub, somente com a versão que a gente quer e com o nome do arquivo. Então agora vocês têm um fluxo automatizado e completo de backup automático do workflow de vocês e vocês vão ter agora todos os seus workflows guardados de maneira segura. Se esse vídeo te agregou, considere se inscrever. Eu vejo que muita gente que assiste o canal ele não é inscrito, então dá essa forcinha. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo.